Olá, boa tarde. Meu nome é Tamires, eu sou cristã. Eu vou continuar fazendo os vídeos das lamentações que eu tenho publicado no meu canal. E essas lamentações, ela fala um pouquinho das abominações que têm acontecido hoje na igreja. E que são abominações, que são abusos, prostituições, idolatria, que tem causado muito sofrimento, e que a gente precisa apresentar o nosso coração diante de Deus, tomar decisões e viver uma vida atenta a fazer a sua vontade. Eu vou continuar falando, quem quiser é só dar uma olhada no meu canal e ver as lamentações. Eu estou falando sobre as abominações. Essas abominações que acontecem hoje na atualidade são acontecimentos que Deus já revelou que ia acontecer aos corações dos profetas. Tanto as abominações, quanto os acontecimentos, quanto o juízo, quanto as decisões do coração. É como se Deus estivesse falando contando a história os tempos da história da humanidade. Só que ia chegar o dia os dias do seu juízo, como ele fala lá em Apocalipse. Então, assim, fica mais fácil da gente compreender por que as abominações, por que os pecados e as transgressões, por que essas profecias que eu estou falando têm um desfecho lá em Apocalipse. Aí fala assim, eu comentei, aliás, desculpa, que essas duas meretrizes, elas têm, Deus usa elas como representações espirituais, tanto de cidade, quanto do que ia acontecer na vida delas. Então, o nome delas tem um significado e elas também têm uma representação por cidade, que é Samaria, que é Olá, e Olibá, que é Jerusalém. A Olá o nome dela significa seu próprio tabernáculo. Olibá significa meu tabernáculo está nela. E aí essas duas meretrizes, essas duas irmãs, né? Elas se prostituíram com o Egito. Mas como entender que essas abominações e que as prostituições delas têm um desfecho em Apocalipse? É o que a gente vai ver agora. Eu vou abrir aqui o livro de Apocalipse. A gente vai entender melhor. No livro de Apocalipse, o Senhor fala assim, para o coração de João. E a voz que... Desculpa, no versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então Deus fala assim que ia se cumprir tudo que ele estava falando. Tudo. É como se aquilo que aconteceu na vida dos profetas fosse um significado espiritual, representação espiritual daquilo que já aconteceu e daquilo que ia acontecer por tempos e tempos. E aí quando a gente lê lá em Jeremias, a gente comprova isso também. Em Jeremias 23, no versículo 20, fala assim, o Senhor dá uma palavra para ele de consolação. Nesse capítulo, Jeremias começa a lamentar e a falar assim, meu Deus, o meu povo, o que eles estão fazendo? Por que eles estão agindo dessa forma diante de Deus? Por que eles são tão rebeldes diante de Deus? Como eles conseguem praticar tantas abominações e não temer o nome de Deus? Né? E aí Jeremias começa a lamentar. Ele é até conhecido como o profeta chorão, né? E aí ele começa a descrever, só que as lamentações dele tem um fim, tem um significado para toda a história da humanidade, assim como as outras profecias também. E aí, quando ele estava lamentando, sofrendo, Deus fala ao coração dele. Deus fala assim, no versículo 20 do capítulo 23. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Então Deus está falando assim, olha, que ele tem muita paciência com o seu povo. Ele trabalha muito para que o seu povo seja salvo por gerações, então ele vai agindo com muita paciência. Mas que
nos últimos dias a gente ia entender como é que ia ficar o coração de Deus diante de tudo isso que acontece dentro da igreja. Não é maravilhoso a gente conseguir entender os juízos de Deus e ter a chance de voltar o nosso coração para Ele? Né? Aqueles que conhecem, né, podem viver com uma vida mais diligente, né, na sua aliança, buscando conhecer os seus testemunhos, buscando conhecer os seus mandamentos para não se desviar, perseverando com esforço, porque a gente consegue vencer se esforçando para cumprir os testemunhos e os mandamentos. E aí a gente se esforça para perseverar na nossa fé, para perseverar em crescer na graça, no conhecimento, na verdade. Então, assim, quando o Senhor fala assim, vai se cumprir no fim dos dias, entendereis isso claramente. Vai ficar tudo muito claro. Tudo que está acontecendo vai ficar muito claro. Eu vou continuar falando no próximo vídeo.